Bom, como eu disse, a palavra janela, e eu então fui em busca de algumas colocações sobre janelas na Bíblia, e peguei 8, rapidinho, que eu quero fazer algumas colocações, apenas uma reflexão. Eu não vou estar me detendo, esse culto é bem mais rápido, né? Eu vou repetir a mensagem no segundo culto, no próximo eu tenho mais tempo. Coloque para mim, por favor, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19, verso 12, vamos à primeira janela. Isso. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Preste atenção agora. Davi enfrentou inúmeras batalhas. Cada vez que ele vencia uma batalha, seu oponente se tornava maior, porque a proposta de Deus era fazer de Davi grande. Todas as vezes que a sua grandeza interior precisar ser acionada, o inimigo externo sempre irá aumentar. O que faz crescer, isso, pega essa garotinha aí, isso, vê a mamãe dela aí, isso, o papai. O que faz aparecer o gigante, a sua grandeza interna, é a manifestação da grandeza externa. São os problemas, as adversidades, os adversários, que muitas vezes você nem deveria chamar de inimigos. Na verdade, eles são potenciadores de valores que você nem sabia que tinha, forças que você nem sabia que era capaz de identificar dentro de você. Davi venceu inúmeras batalhas, mas agora ele enfrenta um dos seus últimos inimigos, o rei Saul. Se você acha que o inimigo dele, poderoso, foi o leão, esse já passou. Depois vem um urso, depois vem um gigante. E note que só vai crescendo. Após o gigante, que era um inimigo externo, um filisteu, agora ele tem um inimigo interno, próximo que é Saul. Um cara que tem a distância de uma lança para matá-lo. Golias está ao tiro de uma pedra e é um estrangeiro. Quando você olha agora, esse tempo já passou. O inimigo agora é o cara que você toca para ele dormir. É lógico que você já me ouviu falar disso, o campo de batalha mudou, porque Deus está estudando você e a mim, e o diabo também. Ou melhor, Deus nos conhece, o diabo nos estuda, buscando uma ocasião contra nós. Quando o diabo decide que lança de rei, espada de gigante, garras de urso e presas de leão não matam Davi, ele migra para uma mulher nua. Por quê? Porque todas as vezes que o campo de batalha muda, pessoas ficam confusas. Mas preste atenção, porque uma janela da casa de Davi, uma mesma janela que provavelmente trouxe problemas para ele, quando ele dançava, e a mesma mulher que o criticou, agora faz com que a janela daquela casa sirva de fuga para seu marido. Mical vai defender Davi de seu próprio pai. Ela só não morre por ser filha do rei. Qualquer outro que tivesse se colocado entre Saul e Davi teria morrido. A única pessoa que poderia salvar Davi e continuar viva naquela ocasião era Mical. E por onde ela fez Davi descer? Por uma janela. Ludibriou os soldados colocando, ou forjando na cama de Davi, uma imagem, um ídolo para se passar por ele. Mas pastor, qual é o significado? E é isso que eu quero falar, a janela do amor. Uma janela que quando se abre faz pessoas fazer por você coisas que ninguém faria. Uma das janelas mais belas é ver alguém fazer por você algo extraordinário porque te ama. Te apresentar um Cristo que pode tirar e livrar você da morte porque te ama. Buscar uma situação onde pode te aconselhar e te fazer o bem e te afastar do mal. A janela de Mical é a janela do amor. Aquele momento onde um ambiente muda, porque a pessoa coloca a sua própria vida em risco para salvar a sua. É o momento que a janela se abre na história para alguém dar a vida para colocar o nosso nome no livro de Deus.
para colocar a nossa história num poder de alcançar a eternidade. A janela de Mical me inspirou a olhar e ver como o amor é capaz de alcançar pessoas. Uma janela que estava aberta, é verdade, mas que anda se fechando. A cada dia que passa, o amor se esfria. As pessoas estão menos preocupadas ou sensibilizadas com aquilo que está acontecendo na vida do outro. Parece que o que vale é a minha vida, o que importa é o que eu estou vivendo. Eu queria impulsionar você a entender que essa janela do amor em Cristo ou por Cristo está sempre aberta e que é importante que você mantenha essa janela de fazer o bem, de levar a outras pessoas a possibilidade de encontrar vida, de escapar da morte aqui no sentido literal, é verdade, mas eu estou falando num sentido também literal, mas numa área espiritual. A segunda janela que eu quero mostrar para você tem que ser rapidinho. Josué capítulo 2, verso 15. Me ajude aí. Josué 2, 15. É a segunda janela. Isso. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava jazia perto do muro da cidade. Preste atenção, a janela da casa de uma prostituta. Aliás, diga-se de passagem, uma confusão tremenda. Porque como é que Deus leva seus missionários, emissários, espias, coloque como você quiser, justamente na casa de uma prostituta? O último lugar que esperaríamos ver Deus é num ambiente desse, um ambiente promíscuo, mas contrariando a visão religiosa, contrariando as perspectivas. Ele vai até Jericó e entra com seus espias na casa de uma prostituta, que aliás vai aproveitar a oportunidade de, já que Deus está passando por aqui, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou mudar a história da minha vida. E quando alguém quer mudar sua história, Deus não está preocupado com quem você era ou é. Deus está querendo saber quem você deseja ser nele. Deus não tem problema com o seu passado e com o seu presente. O que Ele está de olho é no seu futuro. Essa mulher que você acha indigna, e aparentemente eu também, aparece na genealogia de Cristo, no capítulo 1 de Mateus, no verso 5. Raabe, a meretriz, recebe uma oportunidade e aproveita. Que janela é essa, pastor? A janela da casa de Raabe, que, por favor, entenda, quando a gente fala muralha de Jericó, eu rompi com alguns paradigmas lá. Primeiro porque me disseram que a muralha era muito grossa. Alguém já ouviu falar que a muralha de Jericó era muito espessa? Sim ou não? Dava para passar o que em cima? Um carro. Aí eu fui lá e perguntei a um arqueólogo, antropólogo, historiador, qual era a espessura. Ele me disse, pastor, aproximadamente de 80 centímetros a 1,5 metro. Eu falei, não pode? Ele disse, por que não pode? Eu falei, porque Raabe morava em cima do muro. Ele me disse, ninguém morava em cima de muro nenhum, porque o muro era um local de passagem para os soldados combater os inimigos que moram do lado de fora, ou que atacava pelo lado de fora. Se alguém mora em cima do muro, quando o soldado chega naquela, como é que ele passa para combater? Aí eu falei, é mesmo. E ele me disse outra coisa, na época inserida da muralha não existia armas de arremesso, o que indica que ninguém tinha como transpor aquelas muralhas com equipamento bélico. Ele disse, depois a muralha engrossou por causa das armas de arremesso. Depois não adiantava mais engrossar, porque veio os mísseis. Eu fiquei só escutando. Eu falei, mas eu quero saber por que o pessoal engrossou. Ele disse, isso é fácil, é porque vocês tendem a aumentar o inimigo para dizer que o Deus de vocês é mais poderoso. Nós acreditamos que se Deus derrubou uma muralha de 20 centímetros ou de 5 metros de espessura, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Mas aí vocês aumentam o tamanho do gigante. Eu fiquei de boca aberta, o cara nem crente era. Essa é só uma informação extra. Vamos voltar para a janela? Pastor, que janela é essa? A janela da meretriz é a janela da coragem. E aquele momento onde a vida te dá a oportunidade de tomar decisões cruciais,
para colocar sua vida numa outra perspectiva de futuro. Muitas vezes, o seu casamento com uma crise abre uma janela de oportunidade para você viver dele, ou tirar dele o que você nunca tirou. Muitas vezes a perda de um emprego pode transformar você num empreendedor, num empresário extraordinário. Muitas crises que vêm contra nós, querido, muitas vezes trazem consigo as janelas da coragem. A hora que você precisa tomar uma decisão que vai levar a sua vida para um outro estágio, que vai fazer se cumprir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será. É isso que aconteceu com Raabe. Uma janela se abriu na casa dela, para que ela tomasse uma posição, e ela tomou. E isso fez dela alguém extraordinário. Você vai ver a história de Ruth e Noemi, você vai ver que Boaz, que se casa com Ruth, é alguém que é filho ou neto de um homem que se casou com Raabe, porque uma quebra de paradigma lá atrás criou uma cultura mental naquela família, que tornou essa família capaz de criar um nível de aceitação. Quando a nossa mente muda, transformáveis pela renovação da vossa mente, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável. O tempo inteiro janelas estão se abrindo, alguma dando a oportunidade de você manifestar o amor, ou de recebê-lo, outras de tomar decisões corajosas, como fez Raabe. Só salvou a família dela, e ela foi embora e escreveu o seu nome na história. Posso ouvir um amém? Amém. A terceira janela, vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 9, verso 30, segundo Reis 9:30, isso. Em seguida Jeú entrou em Jezreel, e ao saber disso Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Preste atenção, porque a janela de Jezabel é a janela da justiça. É quando a justiça entra em cena. Quem era Jezabel? Filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Quem ela era? Esposa de Acabe, rei. Quem era Acabe? Um cara frouxo, fraco, que não conseguia conter o ímpeto de sua mulher. Jezabel matou os profetas. Era uma mulher temida, mas num determinado momento ela manda matar um cara que o marido dela quer uma propriedade que estava do lado. E o marido dela, Acabe, foi comprar a propriedade de Nabote. E quando Nabote disse: eu não vou vender, porque ele não podia vender aquela terra. A terra não era dele. Se você conhece um pouco da história, se você vendesse a sua terra para alguém, depois de 7 anos, ela teria que voltar. Então não se vendia a terra. Só que a cabeça, o modelo mental de Jezabel não entende isso. Por quê? Porque Acabe se prendeu a um jugo desigual. Então ele trouxe para Israel uma mentalidade que não entendia o que estava acontecendo. Esse é o grande problema. Quando isso acontece, o que nós vemos? Nós vemos um conflito administrativo dentro do ambiente onde Deus deveria estar controlando. Acabe que é fraco, Jezabel que é forte. Porque o grande questão, queridas irmãs, eu não tenho problema com mulher forte. O problema, na verdade, são homens fracos. A verdade é essa: mulheres não se vestem mais. A cada dia que passa, Abner, elas vão ficar mais nuas. É assim que funciona. Hoje, mulheres vêm para a igreja com roupas que eu olho como pastor e digo: sangue de Jesus tem poder. E olha que nós não somos uma igreja daquela xiita, mas tem irmã. Esse dia eu vi uma irmã, falei: sangue veio para a igreja e vem aqui. Às vezes sobe, eu estou ali, a minha mulher já me olha, como quem diz: vai fazer alguma coisa? E eu falei: olha. Você pensa que é brincadeira, mas não é não. O que acontece é que hoje, homens, aprendam uma coisa: elas vão continuar, e muitas, é difícil falar isso, elas vão continuar diminuindo a roupa, e você vai ter que aprender a direcionar o olhar, e descobrir o que é que te pertence e o que é que não te pertence. Se o homem não souber fazer isso, ele vai estar perdido. Visões diferentes. Quando olhamos para esse texto, o que vemos? Nabote não vende a vinha para Acabe. Acabe vai chorar. Quando Acabe chora, a mente de Jezabel fica confusa.
Porque ela vem de uma cultura onde a força do monarca, onde o poder, o rei é poderoso, e ninguém diz não para ele, porque até o ar daquele ambiente pertence ao monarca. Cada árvore, cada pássaro, cada bicho, cada pessoa, numa monarquia, ninguém tem nada a não ser o rei. Por isso que quando alguém coloca Jesus como o rei da sua vida, tudo que ele tem passa a ser de Jesus. Jezabel não entende, porque ela está olhando seu marido chorando. Ela vai lá e diz: ô Acabe, o que foi? Ele falou: o Nabote não quis me vender. Ela falou: o quê? Você é rei de Israel? Eu vou te mostrar o que é rei, de onde eu venho, camarada. Para de chorar, que já foi lá, manda matar o Nabote. Mandou matar o Nabote, voltou e falou assim: ô Acabe, levanta, enxuga as lágrimas e vai lá, porque o Nabote já é morto, a vinha é sua. Tá bom, esse é o estilo de vida. O texto que lemos, Jeú está chegando, e Jezabel sabe que as coisas não estão boas para ela. Por quê? Porque a janela da justiça está chegando para ela. E quando a janela da justiça chega, o amor pode ter chegado primeiro, é verdade, e ele sempre chega. Mas saiba de uma coisa: o Deus que é amor também é justiça. Jezabel então se pinta, se arruma e olha por uma janela cuja qual ela vai ser empurrada a mando de Jeú, num ambiente cujo qual nem funeral teve, porque os cães devoraram ela, porque demoraram. Assim que Jeú soube que ela estava morta, Jeú disse assim: vamos comer alguma coisa primeiro, e depois a gente volta para enterrá-la. Enquanto eles estão lanchando, os cães estão devorando Jezabel. Quando eu olhei essa janela, a janela de Jezabel é a janela da justiça. É Deus dizendo para mim e para você: cuidado, porque a hora que a janela da justiça abre, ela pode transformar a sua vida de uma forma maravilhosa, trazendo justiça, trazendo prosperidade, trazendo vitória para você. Mas ela pode também trazer uma justiça que com certeza ela vai estar meio que equivalente com aquilo que você ofereceu e merece receber. Posso ouvir um amém? Amém. Pelo menos está avisado para todos nós. Gênesis 6,16. Vamos à quarta janela. Gênesis 6,16. Isto: faça ali um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Deixa eu ler na minha tradução. Farás na arca uma janela, a primeira medida que você está vendo, de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao lado. Farás andares, baixo, segundo e terceiro. Deixa eu só te dar uma informaçãozinha também para efeito de organização na sua mente. Quando você via os filmes de antigamente, de Noé e os animais indo, lembra que você via um elefante grandão, sim ou não? Uma girafa grandona, sim ou não? Um leãozão grandão, sim ou não? A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia apenas disse que era um casal. Quanto menor fosse o bicho, mais fácil de estabelecer a logística, menos risco, ok? Se teria para lidar com isso. Então tire da sua mente o elefante que disseram que era de 5, 6 toneladas e coloque um de uns 300 quilos. Tire a girafa do pescoção e diminua o pescoço da bichinha. Tire o leãozão e bote um leãozinho. Você consegue entender? Dá para ampliar a mente. Ou então vai ter que construir um Titanic para transportar essa estrutura. É mente. Quando nós olhamos para esse texto, o que Deus está dizendo é: na arca tem uma porta que você não abre nem você fecha. Lembra? Quem fechou a porta da arca foi quem? E quem é que vai abrir? Mas tem uma janela. Pastor, que janela é essa? Essa é a janela da memória. Isso. Trocou aqui a tradução, brigadão. Certo? Então o que acontece é o seguinte: é por ali que Noé media, é por ali que ele soltava um corvo, é por ali que ele soltou a pomba, é por ali que ela traz
o ramozinho de uma oliveira. É por ali, sabe? É o texto dizendo que Deus se lembrou de Noé, ainda que ele nunca tenha se esquecido. Mas quando ele age, parece que a palavra lembrança esteja diretamente ligada ao que ele está fazendo. Memória, memória. Lembre, nós já ouvimos o Eliezer falar uma palavra, aliás, diga-se de passagem, extraordinária sobre oferta. Mas preste atenção, memória. Deixa eu lembrar você, sabe que Davi enfrentou o gigante porque mexeu na sua memória? Sabe o que a Bíblia diz sobre memória? Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Memória. As janelas que lembram, não aquilo que ele vai fazer, porque ele não nos deve nada, mas tudo aquilo que ele já nos fez até aqui. Até aqui nos ajudou e por isso nós estamos. É assim. É a janela da memória, porque se tem uma coisa que as pessoas têm facilidade de esquecer, são as coisas que fizemos de bom. Uma das maiores dores é a ingratidão, gente. É você ver a pessoa que você ajudou virando as costas para você. Vamos dar um pulinho? Gênesis, rapidinho. 26, 8. No segundo culto, aí eu tenho mais tempo. Gênesis 26, 8. Isso. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Bom, esse texto se repete, você deve ter, saber que ele aconteceu com praticamente a mesma coisa com Abraão, mas eu quero falar sobre a janela de Elimeleque. Que janela é essa? É a janela da verdade. É a janela da verdade. Isaac havia dito para Elimeleque que Rebeca era sua irmã. Isso era uma mentira, sim ou não? Sim ou não? Isso. E num determinado momento, o texto diz que Elimeleque pegou Isaac distraído. E na distração de Isaac e Rebeca, ele descobriu pela janela que eles eram marido e mulher, por causa da intimidade. O que eu mais tenho visto essa semana é a janela da verdade se abrindo. É quando alguém descobre o vídeo que você mandou, o áudio que você mandou, o que você estava fazendo. É quando a dor no coração de alguém que estava compartilhando pecado contigo, sente uma dor muito aguda e não consegue mais controlar e começa a dizer. Quando a janela da verdade, ela se abre, ela é muito boa, muito boa. Quando você está sendo injustiçado. Mas quando a janela da verdade abre e você era o que estava envolto em mentiras, a vergonha, a humilhação, aqui ele é expulso, e só não é morto por Elimeleque, por Abimeleque, perdão, porque Deus está protegendo Isaac. Mas cuidado com a mentira, cuidado com a mentira. Gente, não existe mentira boa, mentira é mentira. Ela pode até parecer inofensiva, mas o pai da mentira é o mesmo. Não tem padrasto da mentira. Eu só falei que não estava em casa, mas estava. Então eu nem menti. Mentiu. É o Satanás do mesmo jeito. Pastor, mas é difícil. Claro que é difícil. Quando você diz que não mente, você já mente. Mas a janela da verdade uma hora vai abrir. E ela vai mostrar quem você é. O Abner orou aqui, e uma das coisas que eu mais procuro viver no meu casamento é verdade. Tá bom, tá bom. Tá ruim, tá ruim. Tem dia que não tá bom, eu falo até para ela, filho, não vai hoje não. Porque tá tão ruim que a sua feição não tá boa, porque eu não fui bem. Meu desempenho foi ruim. Tem dia que nós não estamos legal, tem dia que tá brabo, maluco. Mas pelo menos nós não maquiamos. Porque uma hora a verdade aparece. Posso ouvir um amém? Mais duas aqui e mais verdade, mais três. Rapidinho então. Joel 2,9, bota aí. Mas eu estou no horário. Falta 10 minutos. Joel 2,9.
Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas e pelas janelas entrarão como o ladrão. Vamos lá. A janela do ladrão é a janela de Joel 2. Pastor, que janela é essa? É aquela janela em que você não recebe aviso. É a janela da vigilância. É aquele ambiente cujo qual você precisa estar o tempo inteiro atento. Porque a Bíblia diz que o diabo age como um ladrão, buscando sempre uma oportunidade. E o tempo inteiro, por isso, aprenda uma coisa, igreja. Antes de perguntar quem é, todas as vezes que chegar alguém na sua rede social, nos seus negócios, nos vindo de longe, nosso pão está mofado, nossa roupa está envelhecida, eles não ofereciam ameaça nenhuma no momento. Só que Josué esqueceu de perguntar a Deus, ou de buscar, muito mais do que quem vocês são, é quem é que está mandando você para a minha vida. Quem é? Você está interessado em me namorar? Você quer casar comigo? É isso? Quem é que está mandando você para a minha vida? Você quer ser meu sócio? Quem é que está mandando você? Você quer ser membro da minha igreja? Quem é que está mandando você? Quem é que está enviando você para cá? Quem mandou você para a minha vigilância? Ou para a minha vizinhança, perdão. Esses dias eu vi uma situação, tinha uma casa para alugar, um pessoal foi lá e mudou para a casa do lado. Eu não vou falar porque mas uma casa do lado. E o que eles fizeram? Ali eles se estabeleceram durante um período e sequestraram o membro da família do lado. Você consegue entender isso? Vigilância, irmãos. É uma janela que tem que ficar sempre em alerta, para que você e eu possamos entender isso. Vamos lá? Atos dos Apóstolos 20, verso 9, a 7ª janela, isso. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, ele caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante um extenso discurso de Paulo, né? E foi levantado morto. Preste atenção, essa é a janela do jovem, é a janela da distração, porque cá convenhamos, a janela é um bom ambiente para você não prestar atenção, nem no lugar nem no outro, nem aqui nem ali. Ele está sentado na janela, é verdade, ele se distrai, ele acaba adormecendo. Provavelmente ele esperou que as coisas terminassem antes, mas não terminou. Talvez ele esperasse que o discurso estivesse mais eloquente, mas não estava. Que as coisas estivessem mais agradáveis, mas não estavam. O discurso foi longo, foi extenso, e nesse momento, olhando para fora, olhando para dentro, provavelmente uma corrente de ar que trazia uma frescura naquele ambiente, ele acaba adormecendo. Distração. Eu li um livro esses dias que falava sobre o bairro das distrações. Um dos capítulos era exatamente isso, o bairro das distrações. Alguém que está caminhando da vida, do nada para o tudo, e no percurso ele entra num bairro, rapidinho, só para tomar um café. Era 8 horas da manhã, quando o personagem do livro entra no bairro das distrações. Sabe que horas ele saiu de lá? Quase ao anoitecer. Por quê? Porque tinham tantas coisas para distraí-lo, que ele esqueceu. O bairro das distrações, o ambiente que busca te distrair, tem a proposta em si de impedir que você continue progredindo, ou então que você atrase muito, né, a sua viagem. Cuidado com as distrações. Aprenda, são janelas. É o que Deus está falando comigo e com você. Te distrair é algo extraordinário para o mal, porque faz você perca a coisa mais valiosa que você tem. O que é? Tempo. É manter você num lugar onde você não caminhe. Quando eu vi aquilo, ele foi ali, mas aí ele passou na frente de uma loja, ele viu e tinha alguém, e ele foi bater um papo com fulano. Quando ele deu por si, já estava anoitecendo, e ele ficou tão distraído que esqueceu de dar sequência. Está assim de gente, ó.
Sua vida não anda porque você está sempre distraído, envoltos numa série de coisas que não está trazendo benefício nenhum para você. E vamos lá, o último, bota para a gente, eu termino aqui, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 33, 2 Coríntios 11, 33, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. A última janela é a janela do livramento, é aquela janela que parece que Deus abre em última instância, para mim e para você. O apóstolo Paulo está escapando, como ele mesmo disse, amarrado num cesto, descendo por uma janela, um momento que dá a ele a capacidade ou a condição de fugir de um ambiente cujo qual lhe retiraria a vida. Irmãos, o tempo inteiro, deixa eu pegar aqui e a gente termina, é o amor que vem em janelas que abre ou que fecha para você, é a coragem que faz você tomar decisões ou não que mude sua vida, é a justiça que traz para você coisas boas ou que traz para você coisas ruins. Isso é justiça, é trazer o que você merece. Memória é a janela que faz com que você se lembre de tudo aquilo que você já viveu, e talvez isso defina o seu comportamento. Davi só enfrentou Golias, ele foi bem claro ao dizer para Saul: eu só vou encarar esse gigante porque a minha memória me diz que eu venci leão e urso. É a janela da verdade e ela vai se abrir. Pode ter certeza que ela vai mostrar para todo mundo, uma hora ou outra, quem você é. É a janela da vigilância que mostra para você: fique sempre atento, cuidado, vigie o tempo inteiro. É a janela ou da distração, que é aquele momento onde você acaba se perdendo e gastando energias e forças em ambientes que não vão te levar em lugar nenhum, seja prazeroso ou doloroso. E a janela do livramento, que é aquele ambiente, eu deixei ela por último, porque talvez você precise dela hoje. Fique de pé e nós vamos orar. Depois você pode pegar as informações aí na nossa rede social, pegar a mensagem, pegar o texto, avaliar, ok? E ver nas janelas que eu te dei como exemplo, o que pode falar melhor ao seu coração. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, o tempo inteiro estamos recebendo a oportunidade do Senhor de rever nossos valores, de reavaliar nossos posicionamentos, e muitas vezes nós não entendemos que é uma janela de amor aberta. Muitas vezes não entendemos que uma hora a justiça, a verdade, ela vai aparecer. Nos livre, ó Deus, dessa mentalidade de que vamos viver para sempre e de que teremos o tempo do mundo para corrigir, para nos reposicionarmos. E isso não é verdade. Toma a tua igreja, muito obrigado pela maturidade que o Senhor tem oferecido, pelo esclarecimento que o Senhor nos tem dado. Leva-nos para uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios, uma semana onde teremos lá fora oportunidades abertas para usarmos aquilo que aprendemos aqui dentro. Muito obrigado, Senhor. Que ninguém se perca. Esse é o desejo do meu coração. Que ninguém se perca, Pai. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam